Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, vamos abrir então a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Começando com o verso 4 até o verso 8. Está escrito: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Palavras. Foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. De 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2, a partir do verso 1 até o versículo de número 6. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações de debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Amém. Meus amados irmãos, nós cantamos aqui hoje um hino que trata da Trindade. Nós pedimos a presença do Senhor, Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós cremos que Deus é um só, subsistindo em 3 pessoas distintas, da mesma natureza, da mesma essência, da mesma substância. Deus se revelou e se revela, sobretudo na nossa salvação. O Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo é quem aplica esta obra da redenção em nosso coração. É impossível exagerar a importância da pessoa e da obra do Espírito Santo. É Ele quem habita em nós. É Ele quem nos dá o arrependimento para a vida. É Ele quem nos regenera. É Ele quem nos santifica. É Ele quem nos dá poder. É Ele quem nos batiza no corpo de Cristo. É Ele quem distribui dons à sua igreja. Hoje nós gostaríamos de olhar para os textos lidos e tratar sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E eu destaco a primeira lição, a promessa do Espírito Santo. Está aí nos versos 4 até o verso 8. E aqui ainda alguns pontos que quero ressaltar. Primeiramente,
este derramamento do Espírito Santo, esta promessa do Pai, aquilo que Jesus chamou de o batismo pelo Espírito Santo, é uma promessa lá do Antigo Testamento. O profeta Joel profetizou que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E essa verdade veio a se cumprir no Novo Testamento, conforme está escrito em Atos 2, a partir do verso 17. Esta era a promessa. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. E então esta promessa era guardada de geração em geração. O Espírito Santo seria dado não esporadicamente, mas para permanecer com a igreja, para estar com a igreja, para habitar na igreja, para fortalecer a igreja, para santificar a igreja. Essa promessa se cumpre, porque Jesus, ao ressuscitar dentre os mortos, ao referir-se a esta promessa, diz: vocês devem permanecer em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai. E então diz a Escritura que esta promessa é aguardada com tanta alegria e com tanta ânsia. Aliás, o profeta Isaías fez referência também, dizendo que derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mas como eles deveriam aguardar esta promessa? De que maneira a igreja deveria esperar este derramamento do Espírito Santo? E então no versículo 4 está isto claro. Notem comigo: e comendo com eles, determinou-lhes, não foi uma sugestão, não foi um pedido, foi uma ordem peremptória, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Esta promessa está mais bem clara e bem posta, conforme você pode ler em Atos dos Apóstolos 24, 49. Olha aí comigo essa promessa. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora a pergunta é: por que Jesus determina a estas pessoas que são da Galileia, são do norte de Israel, não habitam em Jerusalém, não estão residindo em Jerusalém, são de certa forma rejeitados em Jerusalém, são vistos em Jerusalém como alguém que não é tão bem-vindo nessa cidade ou nessa região, que eles deveriam permanecer ali? Por que permanecer em Jerusalém? Porque Jerusalém foi o lugar onde eles fraquejaram, onde eles fracassaram, onde eles, lá no Getsêmani, os discípulos, mormente, deixaram Jesus, se dispersaram, se acovardaram, se esconderam, com medo dos judeus. E Jesus está dizendo para eles: vocês vão permanecer aqui, onde vocês fracassaram, onde vocês se acovardaram, onde vocês se intimidaram, onde vocês se trancaram de medo, exatamente aqui, nessa geografia, é nessa região que eu vou revestir vocês de poder, que eu vou capacitar vocês, que eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. Mas agora, essa expectativa e essa espera obediente deveria vir acompanhada de uma expectativa de revestimento de poder. Porque foi isso que Jesus prometeu. Quando eles perguntaram no verso 5 para Jesus, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E o Senhor começa a dizer: não vos compete saber, nem cronos, nem kairós, nem tempo, nem época, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Recebereis poder. Então essa espera não era uma espera apenas contemplativa, era uma espera de aguardar este revestimento de poder. E a pergunta é: poder para quê? E a resposta é: poder para sacudir o jugo do medo. Medo da perseguição, medo da prisão,
medo da morte. Irmãos, a igreja é uma comunidade que não deva ser tomada pelo medo. A igreja precisa vencer quaisquer tipos de medos que possa acossá-la, ameaçá-la ou intimidá-la. Segundo, poder para sair do campo da especulação escatológica para o campo da ação missionária, porque quando Jesus fala da promessa do Pai, do batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder, da capacitação do alto, eles deviam ficar ali. Eles então querem saber, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? E eles estão pensando num reino político, num reino onde Jesus vai sentar numa cadeira e vai governar, vai desbancar o Império Romano. E Jesus tira a atenção deles dessa agenda da especulação escatológica para um campo da ação missionária. Diz, não, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, é necessário, irmãos, que a igreja receba poder, mas não para discutir ideias, mas poder para avançar, poder para pregar, poder para alargar as fronteiras do reino, poder para fazer a obra, poder para levar essa mensagem até os confins da terra. Poder para quê? Terceiro lugar, poder para morrer. Sereis minhas testemunhas. E essa palavra testemunha, da língua grega, é martiria, de onde procede a palavra mártir. Amados irmãos, a igreja de Cristo sempre foi uma igreja martírica. Sempre foi. O mundo sempre odiou a igreja. Agora, enquanto estamos reunidos e tão bem confortados e instalados neste santuário, tem irmãos nossos morrendo pela sua fé. Agora, aqui na Nigéria, na África, enquanto estamos aqui, tem irmãos nossos morrendo, sendo assassinados, sendo perseguidos, sendo torturados, enfrentando martírio. E a igreja não consegue enfrentar a oposição do mundo, o ódio do diabo, as perseguições muitas que procedem, a não ser que ela seja capacitada e revestida com poder. Poder para quê? Quarto lugar, poder para perdoar. Porque Jesus disse, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. Vocês sabem que tinha mais de 700 anos que havia uma muralha de inimizade entre o povo judeu e os samaritanos. Eles não se toleravam. Se um rapaz judeu se casasse com uma moça samaritana, a família dele oficiava simbolicamente o seu funeral. Um judeu não podia comer pão de um samaritano. Agora, essa barreira intransponível é quebrada pelo poder do Espírito Santo quando o Evangelho chega em Samaria. É preciso poder para perdoar. Perdão não é uma coisa natural. Tem muitas feridas que ainda não estão fechadas. Tem muitas dores que ainda latejam na alma, que precisam ser tratadas, e só o poder do Espírito Santo pode nos capacitar a perdoar. Poder para quê? Poder para pregar a palavra. Sereis minhas testemunhas. Então esta igreja tem essa expectativa desse revestimento de poder. Mas é um segundo ponto que eu quero tratar, que é a busca do Espírito Santo. Porque se tem promessa, eu preciso aguardar. E a pergunta é, aguardar como? De que maneira? E eu gostaria de remeter os irmãos então ao verso 14, preste atenção na leitura do verso 14. Olha o que está escrito aí. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E a pergunta é, quantas pessoas estavam reunidas ali? E o verso 15 responde, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas reunidas. Quem eram elas? Primeiramente, os apóstolos. Segundo, Maria, mãe de Jesus. Terceiro, os irmãos de Jesus, que até a ressurreição de Cristo não acreditavam nele, mas agora são crentes. Quarto, as mulheres da Galileia. Que mulheres? Está lá em Atos 8,
Lucas 8, a partir do verso 3, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras mulheres, as mulheres que bancaram financeiramente o ministério itinerante de Jesus, elas estão também lá. E outros anônimos que nós não sabemos, o certo é que tinha ali 120 pessoas. Por ordem de Jesus, permanecei na cidade, até que sejais revestidos de poder. E aquele mesmo local, onde Jesus institui a ceia e faz a transição para o cristianismo, do judaísmo ao cristianismo, cessando a matança de cordeiros na Páscoa, porque ele é o cordeiro pascal, ele se reúne. De que maneira? Destaco 3 coisas. Primeiro, havia unanimidade na oração. Está escrito, todos estes perseveravam. É bom uma reunião de oração, sim, onde todos estão presentes. Há uma coesão, há uma unanimidade em oração. Segundo, havia perseverança na oração, todos perseveravam, unânimes em oração. Às vezes, meus irmãos, uma reunião, tem um que vai, tem outro que não vai, tem um que gosta, tem outro que não gosta, tem um que ora, tem outro que dorme, tem outro que cochila. Todos perseveravam, unânimes. Agora, não é uma reunião de oração de meia hora, não é uma reunião de uma hora, não. A ordem de Jesus é, permanecei na cidade até que. Grife até que. Jesus não disse até que um dia, 2 dias, uma semana. Permaneçam na cidade, perseverem na cidade, permaneçam na cidade, até que sejais revestidos de poder. E diz a Bíblia que eles oram então 10 dias, porque Pentecostes traz a ideia de 50, e diz a Bíblia que Jesus ressuscitou e ficou com os discípulos, dando provas irrefutáveis da sua ressurreição, 40 dias. Quando é levada aos céus, e agora esta igreja permanece unânime, perseverando, todos em oração por 10 dias. Já participou de uma reunião de oração assim? 10 dias direto, sem pausa. Todos, ninguém cansou, ninguém reclamou, ninguém disse, não, eu não vou orar mais, na verdade essa promessa não vem, eu vou desistir. Todos, e houve concordância na oração, unânimes. Então esta igreja que tem a promessa do Pai, aguarda a promessa do Pai, e a promessa do Pai implica na recepção do Espírito Santo e num revestimento de poder para realizar a obra. Agora eles estão buscando em oração, unânimes, em perseverança, em concordância, o cumprimento da promessa. Então, vem o terceiro ponto, que é o derramamento do Espírito Santo. E eu queria levar vocês agora para o capítulo 2 e destacar algumas coisas. Primeiro, que o derramamento do Espírito Santo foi um fenômeno celestial. Se não vejamos, primeiro, houve um som audível. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som. Portanto, audível, verificável. Não foi uma experiência subjetiva. Não foi alguma coisa que alguém sentia, eu senti, eu não senti nada. Não, é um fato histórico verificável. Segundo, um vento. Notem comigo. Como de um vento impetuoso. O som que eles estão ouvindo é semelhante a um vento impetuoso. E vento é um símbolo do Espírito Santo. Que retrata o quê? Primeiro, o Espírito Santo é livre. Ele sopra onde quer. Segundo, o Espírito Santo o vento é soberano. Você não determina onde vai soprar. Ele sopra onde quer. Ninguém o manipula, ninguém o controla, ninguém o dirige. Não é o homem quem comanda. Vem do céu o comando. E assim é o Espírito Santo, ele desceu como um vento impetuoso. Terceiro, línguas como de fogo. Veja você aí comigo, por gentileza. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Aliás, essa é uma figura muito comum e recorrente no Antigo Testamento, como Deus se revela no fogo.
Ele se revelou a Moisés no Sinai, uma sarça que ardia e não se consumia. Durante a noite, uma coluna de fogo os guiava. Quando o templo foi consagrado, Deus apareceu exatamente dessa forma. Quando Elias clama pela manifestação de Deus, ele clama por fogo. A Bíblia diz que Deus é fogo, que o seu trono é fogo, que a sua palavra é fogo, que ele faz de seus ministros labareda de fogo, que ele veio em línguas como de fogo, e ele batiza com fogo. E então essa é a manifestação visível, concreta, real, de Deus se manifestando no meio daquela igreja. E então diz o texto que todos passaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus, e cada um os ouvia em sua própria língua. Significava que a maldição de Babel é revertida no Pentecostes. Se em Babel tem confusão, ninguém se entende. Agora, no Pentecostes, há clareza, há discernimento, há entendimento, há compreensão. Mas eu quero chamar a atenção para um segundo ponto aqui. Não é apenas um fenômeno celestial. O derramamento do Espírito, irmãos, prova que os milagres abrem portas para o Evangelho, mas os milagres não são um substituto do Evangelho. O fenômeno é tão extraordinário, do som, do vento, das línguas de fogo, de todos ouvindo na sua própria língua, que uma multidão se reúne, se ajunta, para ver o que está acontecendo. É um milagre. Mas o que o milagre em si produziu? Em primeiro lugar, produziu ceticismo. Versículo 12, confira aí comigo. O que produziu? Versículo 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? O que quer isto dizer? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ceticismo, dúvida. O que quer isso dizer? Segunda reação do milagre: preconceito. Olha o versículo 7, comigo. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Quando se fala todos esses galileus, temos que entender que esse fato está acontecendo aonde? Em Jerusalém, na Judéia. E aqui em Jerusalém, os galileus lá do norte, que era considerado Galileia dos gentios, eram recebidos com preconceito. Galileu era gente, no entendimento dos judeus aqui da Judéia, gente de segunda classe, olhando com desprezo, olhando com preconceito. O que o milagre produziu? Primeiro, ceticismo. Segundo, preconceito. Terceiro, zombaria. Olha o versículo 13, 2:13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados, estão bêbados. Então, o milagre em si, ele não tem condições de trazer clareza, compreensão para a salvação. Ele traz impacto, ele ajunta gente, ele produz um movimento, mas ele não é um substituto do Evangelho. Só quando o apóstolo Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, para pregar a palavra, é que os corações se derretem. Enganam-se, portanto, irmãos, aqueles que estão à cata de milagres, à procura de milagres. Dizem: não, se eu ver milagres eu vou crer, se a igreja vê milagres, então muita gente vai ser convertida. Deus faz milagres, nós cremos em milagres, nós oramos por milagres, nós aguardamos milagres, mas milagre não é um substituto do Evangelho. Ele pode abrir portas para o Evangelho, mas ele não substitui o Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Chama a atenção ainda dos irmãos para um fato: a experiência do Pentecostes não privilegiou um em detrimento do outro, porque veja comigo o capítulo 2, versículo 4, por gentileza. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem estava lá? Pedro, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, os apóstolos. Quem estava lá? Maria, mãe de Jesus. Quem estava lá? Os irmãos de Jesus. Quem estava lá? As mulheres da Galileia. Não consta que Maria ficou mais cheia do Espírito Santo do que João, do que Pedro.
Não consta que as mulheres da Galileia ficaram menos plenas do Espírito Santo do que os apóstolos. Todos que estavam reunidos tiveram uma experiência pessoal, particular, individual, intransferível. Então, permita perguntar a você: você está cheio do Espírito Santo? Porque agora o padrão de Deus é esse. Esse é o padrão de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo, tratando desta matéria, disse assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui tem duas ordens, uma negativa e uma positiva. A negativa é: não vos embriagueis com vinho. A positiva é: enchei-vos do Espírito. Li certa feita, pastor Jailton, que um diácono de uma igreja batista, porque o pastor Billy Graham era batista, estava pregando, e um diácono que o acompanhava partilhou com ele o drama que a igreja local que ele pertencia estava vivendo. Um diácono daquela igreja estava enfrentando um problema sério com o alcoolismo. E isso estava se tornando conhecido de toda a comunidade, e estava constrangendo a comunidade, estava trazendo um mau testemunho para a comunidade. E então aquele irmão compartilhava com o Billy Graham esse drama, esse problema, essa dificuldade que estavam vivendo. E o Billy Graham então pergunta para aquele irmão: meu irmão, me permita uma pergunta. Os demais membros da igreja estão cheios do Espírito Santo? Porque às vezes nós pensamos que o problema é só uma pessoa estar bêbada, e é problema mesmo. Mas nós não nos incomodamos, nós não ficamos inquietos se as pessoas não estão cheias do Espírito Santo. E aqui, todos, ou seja, individualmente, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o projeto de Deus para mim e para você é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Agora deixa eu clarear um ponto. O fato de você ter um dia, seja no dia da sua conversão, ou a posteriori, ou por um tempo, ser cheio do Espírito Santo, não significa que você estará cheio do Espírito Santo permanentemente. Porque na língua original, traz a ideia aqui de um chamado presente contínuo. Ser cheio do Espírito Santo hoje, ser cheio do Espírito Santo amanhã, na próxima semana, no próximo mês. É diferente, por exemplo, quando João capítulo 2, naquela cerimônia do casamento, lá em Caná da Galileia, Jesus disse para os serventes assim: enchei d'água as talhas. É o verbo encher. Enchei-vos do Espírito Santo. Só que lá, enchei d'água as talhas, era encher uma única vez. Nunca mais precisava repetir aquela cena. Não era para repetir a cena, era só aquele momento. Aqui não. Aqui ser cheio é ser cheio hoje, amanhã, e depois, e depois, e depois, porque o projeto de Deus para você e para mim é que sejamos cheios do Espírito Santo permanentemente. Bom, então vamos ao quarto ponto da mensagem, que é a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Se o milagre abriu portas, mas o milagre não tem poder de transformar as pessoas, porque produziu ceticismo, preconceito e zombaria. Agora, Atos 2, a partir do verso 14, o apóstolo Pedro se levanta para pregar. E a grande pergunta é: que tipo de pregação ele fez em Jerusalém? E você vai notar, em primeiro lugar, que essa pregação foi cristocêntrica na sua essência. Por que ele pregou? Ele pregou a morte de Cristo, verso 23. Ele pregou a ressurreição de Cristo, verso 24. Ele pregou a exaltação de Cristo, verso 33. E ele pregou o senhorio de Cristo, verso 36. É um sermão cristocêntrico. Irmãos, esta é a mensagem da igreja, é Cristo. Esse é o conteúdo da mensagem, é Cristo. O Espírito Santo não vem para exaltar a si mesmo, o Espírito Santo vem para projetar Jesus, para mostrar Jesus, para glorificar Jesus, para nos ensinar quem é Jesus. Dr. J. Packer, no seu livro Na Dinâmica do Espírito, diz que a obra do Espírito Santo é a obra do holofote. Às vezes você caminha pela cidade e você vai ver um prédio à noite sendo iluminado.
e você vê a beleza daquele prédio, você vê a arquitetura daquele prédio, mas a luz que está projetando a beleza dele não está aparecendo. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele aponta para Jesus, ele glorifica Jesus, ele revela Jesus. Então, se você quer saber o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que vive uma vida cristocêntrica. Mas em segundo lugar, a pregação de Pedro não foi só cristocêntrica na sua essência, ela foi eficaz quanto ao seu propósito. Olha o verso 37 comigo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eu acho isso glorioso, porque a pregação ela é tão poderosa que ela compunge o coração, e o apelo não partiu do pregador para o auditório, partiu do auditório para o pregador. É assim que acontece em tempos de avivamento. A palavra é tão poderosa que ao ser proclamado os corações começam a se compungir, e o apelo vem de lá para cá e não daqui para lá. Terceiro, essa pregação cristocêntrica na sua essência, eficaz no seu propósito, é clara em suas exigências. Olha o verso 38 comigo. Verso 38, está escrito: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Então, essa exigência é clara: arrependimento. Meu amado irmão, é necessário arrepender-se. É preciso mudar a conduta, é preciso mudar a direção, reconhecer o erro, ter tristeza por ele e abandonar o erro. Mas essa mensagem é específica quanto à sua promessa. No verso 38 está escrito assim: e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, irmãos, porque alguém pode perguntar: bom, mas isso aí aconteceu lá em Jerusalém há 2000 anos, e eu moro em Vitória, no ano de 2025. O que tem essa promessa aqui com a minha vida hoje? E Pedro esclareceu: esta promessa não é apenas para vós, é também para os vossos filhos, é para aqueles que estão longe, é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então eu quero dizer para você que essa promessa é para a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Essa promessa é para hoje, essa promessa é para agora, essa promessa é para nós. Irmãos, nós não podemos viver uma vida medíocre, nós não podemos viver uma vida rasa, pobre. Deus tem para nós plenitude do seu poder, para vivermos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E finalmente essa pregação é uma pregação vitoriosa quanto aos seus resultados. Olha o verso 41 comigo, por gentileza. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Uma pregação cristocêntrica, uma pregação com um propósito claro, com exigências claras, com promessas claras, com resultados promissores. Louvado seja Deus. Eu concluo com o último ponto. Agora essas pessoas estão convertidas, batizadas, integradas na igreja. E como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser esta igreja que brota, que nasce de um despertamento espiritual, de um avivamento espiritual? Primeiro, essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus. Olha o capítulo 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não é uma igreja mística, não é uma igreja que vive apenas contemplando as coisas sobrenaturais, como se não vivesse plantada na terra. Uma igreja comprometida com a verdade, uma igreja que está firmada na doutrina dos apóstolos e nela persevera. Segundo, como é que é uma igreja assim, cheia do Espírito Santo? É uma igreja que persevera na oração. Versículo 42. Não só perseveram na doutrina dos apóstolos, mas também nas orações. Amados irmãos, não há igreja forte sem vida de oração. Não apenas as orações da comunidade, mas lá no seu lar, lá no seu quarto, lá no seu carro, lá no seu escritório, lá na sua sala de comércio, lá na sua indústria, lá na sua universidade.
A igreja precisa permanecer e perseverar na oração. A igreja precisa receber a convocação da liderança para orar e aparecer. E comparecer. Nós estamos às vezes ocupados demais para nos ocuparmos com Deus. E não dá, irmãos, para nós vivermos essa vida plena que Deus tem para nós, se nós não tivermos sede de Deus, anseio pela presença de Deus. Essa igreja perseverava nas orações. Terceiro, essa igreja tinha profunda comunhão. Conclamo vocês para ver isso no verso 42 ainda, que diz assim, olha comigo, perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, versículo 44, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, versículo 45, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, ou seja, eram uma família, eram irmãos, eram unidos, eram coesos, participavam da vida um do outro, cuidavam do outro, choravam uns com os outros, se alegravam uns com os outros, partilhavam as necessidades uns dos outros, permaneciam juntos. Essa é a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas ainda, uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, versículo 47, adora a Deus com entusiasmo. Está escrito louvando a Deus. Louvando a Deus. Permita-me dizer isso. Nós, e agora, o nosso querido departamento de música, eu não sei se vocês percebem a bênção que é cantar louvores a Deus. Como foi abençoador para nós hoje, louvar ao Senhor juntos. E quando a igreja está cheia do Espírito Santo, irmãos, é diferente. Você não canta apenas de lábios. Você põe a sua alma. Você põe seu coração. Os céus descem à terra. Você experimenta uma visitação do alto, que Deus habita no meio dos louvores. Não é apenas técnica. Não é apenas a perícia dos instrumentistas. Não é apenas o vocal que tem desenvoltura para cantar bem. Há uma manifestação da graça, há uma visitação do céu, há uma alegria indizível. A igreja adora a Deus, louva a Deus. E é muito importante isso, porque isso retrata o fervor, o entusiasmo, a alegria, a gratidão da igreja. Mas em quinto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela teme a Deus e experimenta os seus milagres. Olha o verso 43 comigo, está escrito assim, em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Veja bem que não é uma igreja megalomaníaca, que bate no peito e diz, nós somos bons. Eu já fui em algumas comunidades que a pessoa começa a elogiar a si mesma. Essa igreja aqui é maravilhosa, é aqui que a coisa acontece, é aqui que os milagres acontecem, porque aqui sim, e só aqui sim. Não, nada disso. Isso é tolice, isso é vaidade, isso é soberba. Havia o quê em cada alma? Temor. Reverência, quebrantamento, misericórdia, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Mas ali Deus fazia coisas grandes. E amados irmãos, Deus não se aposentou. Deus não está numa cadeira de balanço. Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre será. Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que faz, Ele ainda está no trono e Ele permanecerá no trono eternamente e Ele faz maravilhas no meio do seu povo. Esta noite vimos maravilhas. Vimos maravilhas, pessoas convertidas, pessoas salvas, gente criada no Evangelho, os pais oraram, e a Bíblia diz que às vezes você ora, é muito tempo mesmo, mas vemos os resultados. Então esta é a igreja que tem experimentado as maravilhas divinas. Mas eu quero concluir com o último ponto, essa igreja, ela tem simpatia dos de fora, e cresce numericamente. Olha o verso 47 comigo, está escrito assim, contando com a simpatia de todo o povo. Eu gosto disso. Porque ser crente não é ser chato não, irmão. Tem gente que acha que ser crente é ser chato. Ser crente é brigar com todo mundo, é criar confusão, é ser soberbo, é apontar o dedo em riste. Para todo mundo, não. Essa igreja cheia do Espírito Santo, contava com a simpatia do povo.
Porque o povo olhava e disse, puxa vida, esse povo se ama. Olha como é que esse povo adora a Deus, olha como esse povo fala com Deus, olha como esse povo experimenta as maravilhas de Deus, e ela ia atraindo a comunidade. E enquanto isso, diz a Bíblia, diz a Escritura, que o Senhor, dia a dia, acrescentava-lhes os que iam sendo salvos. Nós aguardamos isso, em medida muito maior. Todo dia chegando gente nova, todo dia vendo gente convertida, todo dia vendo famílias transformadas, todo dia a igreja avançando no poder do Espírito Santo. E eu tenho certeza, pastor, em breve, se Deus nos der essa graça, a igreja vai ter que multiplicar os seus cultos, porque o templo hoje não comportou e não vai comportar mais. E Deus nos dará mais, e Deus nos dará mais. Ele tem muito povo nessa cidade. Ele tem muito povo nessa cidade. E aquilo que nós ouvimos lá no livro de Ruth, quando houve fome de pão na casa do pão, e a família de Elimeleque saiu de lá, mas a Bíblia diz que houve um dia em que Deus se lembrou de Belém, houve pão de volta em Belém, e aí se voltou para Belém. A Noemi voltou, e não voltou sozinha. Há de sair
25 gradi a febbraio, c'è chi dice giorno perfetto per andare al mare, ma noi ci abbiamo un'altra idea, ce ne stiamo a casa. Alle 8:15 parte la spedizione, da San Vito dei Normanni direzione San Michele. Un uomo con la coppola grida è tutto chiuso, oggi non si lavora. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Non ci sono più forchette, non ci sono più piatti, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri. Non ci sono più coltelli, non ci sono più cucchiai, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Se non mi liberi subito quella padella, non lo so che ti faccio. Amore, è finito il caffè, mi presti il tuo e te lo rifaccio. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Che confusione.